Capítulo 8. O casamento. Ao som das notas abafadas e estridentes da velha sanfona Todeschini, os nubentes entraram na diminuta capelinha. Haviam ali poucos assentos. Pesados bancos que, dispostos em duas únicas fileiras, reluziam em si o amarelo argente das tardes de primavera, o qual invadia a igreja por entre as frinchas das janelas. Nas comeeiras dos bancos, belos ramalhetes de margaridas, de crisântemos, de rosas brancas, amarelas, vermelhas, alaranjadas, e uns pedaços de fazenda dourada davam àqueles inertes e abióticos entes vida e brilho. Muitos convidados ficaram de fora, sem que houvesse a menor queixa, se abauroando em pisadelas e espremidos nas pequeninas janelas, por onde entraria, se não fosse esses maravilhados espectadores, o ar. Deixavam assim mais calorenta e abafada a igreja, que respirava pelas tênues frestas também já asfixiada pelos observadores. Que linda noiva! Suspirou em voz alta Sebastiana, a solteirona dos Ramires, entalada na porta, aguentando-se com extrema dificuldade sob os delicados pezinhos, um monstro de mulher, com seus abastados 80 quilos que lhe escapavam pelos braços, pelas ancas, mas uma flor em delicadeza e educação, a qual, mais tarde, providenciaram uma rodela de jatobá, onde repousar as nádegas, aliviando assim os doridos pés e liberando grande passagem de ar que causará ao sair da espremida porta. Gentileza de seu maneco, outro que ainda não encontrara a tampa de sua panela. Alguns aguardavam impacientes no sítio de seu João, onde seria servido jantar aos padrinhos e convidados. Depois haveria um grande baile tocado a sanfona, zabumba, triângulo e chocalhos, com promessa de varar a noite até o amanhecer. Na capela seu João e Dona Angélica e todos os filhos se gabavam do grande acontecimento, os rostos lhes eram tomados por um sorriso largo e o brilhar dos olhos transbordava em felicidade. E eram muitos os motivos que lhes tosquiavam a face, desde o ufanismo que toca os pais quanto destes ímpares fatos, até a simples realização de uma festa que poderia representar para muitos o encontro inevitável com o amor escondido. O padre, um senhor com fartos 12 de setembro e parcos cabelos, branco e franzino, viera do povoado especialmente para a celebração do matrimônio, mediante, é claro, uma pequena contribuição para a paróquia. Nada mais que umas cabeças de galinhas e um ou outro leitãozinho que seriam devidamente utilizados em festa própria daquela jurisdição, dizia ele, em benefício de reformas futuras que deveriam consumar-se no próximo ano. Uma languidez brotava de seu olhar pequeno, e a voz fraca e morna escapava por seus finos lábios com ternura e meiguice. Viam-no os ilhéus, com respeito e louvor, e sempre que haviam rezas na capelinha, insistiam em retê-lo por 2 ou mais dias como um hóspede de inexorável vulto. Era uma bênção ter em casa tão ilustre representante de Deus, pensavam os anfitriões. Padre Amélio, como era devotado, devorava esses dias com a paciência de quem dispõe da eternidade, deliciando-se com os manjares que lhe preparava a abençoada família e com a beleza da ilha que não poderia escapar-lhe às vistas. Aproveitava esses momentos também, para excursionar por outros sítios, onde lecionava a Bíblia, dando sermões, benções e conselhos, tão louvados por aquela gente. Via-se nos olhos e nas maneiras com que manuseava o livro sagrado, a devoção com que tratava das coisas de Deus. Contudo, um olhar mais atento revelaria sua verdadeira aptidão, a botânica. Conhecia cada espécime de árvore, ditava-lhes os nomes científicos, o habitat, a filogenia, e logo que se deparava com uma espécie diferente, anotava em caderno à parte o tamanho dos frutos, a cor, a forma das folhas, das flores, da cortiça. Desenhava o achado com tamanha perfeição que encantava a exorta e estagnada multidão. Tempos depois voltava com o achado já catalogado. Alma boa detinha aquele corpo magrelo, que não se sabe com certeza por quais providências divinas, deixará a hereditária ciência que lhe aflorava a pele em oposição à vida monástica e enclausurada que acompanha os celibatários. Ouviu-se falar de uma moça que morrera nos seus primeiros anos de faculdade, vítima de maleita. Linda flor, dos seus tempos idos de juventude,
com a qual mantivera profícuo relacionamento. Efêmeros amores parecem durarem uma vida inteira, quando são interrompidos. Depois, mal logrado as paixões femininas, doutrinou-se para as coisas do céu, intercalando duas personagens indistinguíveis ao desatencioso rebanho. Talvez buscasse na fé lenitivo para suas mais profundas revoltas, talvez buscasse nas flores a seiva que lhe mantinha a vida, talvez lograsse encontrar no laboratório das matas reminiscências daquela que um dia perfumou com o dulcíssimo sabor dos lírios a sua vida. Ali, na capela, com os aljofares do suor inundando-lhe a face, celebrava mais um entre tantos outros matrimônios que presenciara com sua graça e bênção. Às vezes limpava com um lencinho branco uma lágrima que muitos diriam de felicidade pelo enlace que tomara parte, mas que no interior de suas ignotas entranhas, representava a saudade que lhe saltitava aos olhos ao ver em Joana tão apavorante semelhança. Um sentimento de asco assombrou-lhe a alma, queria fugir para os mais altos escarpados, de onde entregaria sua alma, em louco e suicida voo, mas se deparava com a felicidade de muitos e não poderia agora, por causa de seu egoísmo, macular os sonhos e as vidas, principalmente, do casal que se aproximara em busca de bênção. As palavras do vigário soavam como sino no alto da capela, em meio ao silêncio público, que absorvia de maneira estranha e diferente aqueles ensinamentos. Uns, os casados, viajavam em recordações tardias que lhe avolumavam no peito, outros, os solteiros, alimentavam-se daquelas esperanças infindas que só os corações apaixonados delineiam limites. Dona Exaltina esmagou com o polegar uma saudade que voa aos olhos, lembranças dos tempos que fora protagonista daquele teatro vivo, agora guardado apenas em sua frágil memória, num cantinho do bondoso coração e numa única foto que lhe fizeram mais tarde uns viandantes. Via ao seu lado o esposo, mastigando as gengivas como um cão velho, as cãs caindo sobre o terno preto, o rosto flácido e murcho como os pálidos chuchus que povoavam as cercas de sua horta. Sussurrou baixinho. Diferenço muito. O casamento seguiu em meio a lágrimas e suores, um tanto demorado pela fragilidade com que Padre Amélio manuseava as amarelas folhas do Sagrado Testamento. Dizia umas coisas em latim que era repetido maquinalmente pelos demais. No altar, as famílias do noivo e da noiva irradiavam júbilo e felicidade. Os homens empunhavam-se em altiva e soberba postura, com seus ternos pretos limpos e asseados, os sapatos refletindo as luzes, os cabelos bem penteados. Aqueles semblantes outrora dominados pelos fios da grossa e vasta pelugem, agora deram lugar a joviais rostos, lisos e escorregadios como as folhas da carnaúba. As mulheres com seus vestidos coloridos davam brilho e luz àquele ambiente. Pretos, amarelos, vermelhos, tons claros e escuros, pareciam pétalas perdidas pelo vento num jardim de flores e rosas. Mas não pensem que houvesse vestido algum que valesse mais de 10 réis, ou que houvesse sido buscado além mar, talvez vindo da Índia, da Pérsia, da China, da Europa. Nada disso, tudo fora confeccionado por artesãs locais, mãos mágicas que transformavam a tosca fazenda em elegante vestimenta. Vicente punha-se mais a olhar o brilho dos sapatos que volver-se a multidão que os olhava atenciosa. De mau grado o destino tratou de fazer vizinhos o casal, Dona Carolina e seu capistrano, Rita e o tal Tobias, de sorte que Vicente não poderia fitar nenhuma, nem outra. Seu capistrano ainda lhe acenará com o balançar da cabeça, como se dissesse: "Tudo bem, Vicente. Tudo bem, corno." Pensou baixinho. Olhou para o tal Tobias. Corno também, baixinho, abanando a cabeça. Maria e Aparecida se escondiam atrás dos ombros fortes do pai, de onde, em relances céleres, buscavam com desespero achar Ricardo e Inácio, que aguardavam lá fora junto com as cavalgaduras o término do sacramento. Irene, já desanimada, nem sonhava mais com Manuel que prometera em carta vir ao casamento, mas que até aqueles instantes não dera o ar da graça. "Eu sabia, era só tapeação", resmungou solitária.
Com muito custo as palavras finais da cerimônia religiosa foram ouvidas. Eu os declaro marido e mulher, balbuciou o padre Amélio. Pode beijar a noiva. Enquanto beijavam os esponsais, assovios, palmas e gritos ecoaram pelas paredes da capela. Zé Pedro tomou a esposa pelos braços e lentamente a conduziu, sob a chuva de grãos de arroz, a uma charrete azul, toda enfeitada com flores, fitas, que os esperava na saída da capela. Muitas foram as carroças, charretes e bestas que acompanharam o carro nupcial. A balbúrdia poderia ser ouvida a quilômetros, despertando a atenção dos poucos que se fizeram de arrogado. Meia hora depois chegaram ao sítio de seu João Pernambuco, onde no mourão e na porteira esperavam com mais grãos os demais convidados. As palmeiras que se enfileiravam formavam um corredor por onde passavam o cortejo, delas emanavam as mais lindas bromélias colhidas na mata e colocadas cuidadosamente na comeira destas. O jantar fora servido. Os padrinhos tiveram uma mesa à parte e foram os primeiros a se banquetear, junto com os pais dos recém-casados. Em mesa à parte, os demais convidados foram se servindo. Carne de vaca, presente de seu natalino, carne de porco, de peru, de pato, de frango, de carneiro, de cabrito, tudo em enormes bacias faziam vizinhanças aos enormes tachos de ferro que se esbaldavam com tamanha quantidade de mandioca cozida, farofa, arroz, feijão, milho verde. Como o arrebol já havia se consumido nos confins do horizonte, providenciaram em acender os lampiões que foram emprestados por seu Clemêncio, talvez único ato não lucrativo que praticara nos últimos 50 anos. Não obstante procurasse ressarcimento na ingestão de grande quantidade de carne, dizia ele, essencial para a saúde do homem. Um copo de suco, por favor, acrescentou. Haviam lamparinas e candeeiros por todos os lugares, parecia um turbilhão de pirilampos com suas luzes amarelas. Na varanda um barril de aguardente e outro de vinho eram constantemente visitados pelos convidados como abelhas embriagadas pelo delicioso néctar. Após o jantar sentaram-se todos no vasto terreiro, chão batido, que seria palco da valsa dos noivos, e do baile que correria solto pela noite. Vários bancos ladeavam esse palco, todo coberto por uma gigantesca capa plástica, presente de seu natalino, de grande utilidade em dias chuvosos, excelente para cobrir os grãos de café em época de secagem. Quer dançar? Estendeu a mão enluvada, Maria para Inácio. Sim. Senhorita, concordou o rapaz com as mãos na cintura da menina. Te espero domingo cedinho na lagoa, murmurou Maria aos ouvidos de Inácio. Sim, balançou a cabeça. Você está linda. Não tem de quê, corou-se Maria. Enquanto o som da sanfona e o tum, tum, da zabumba irradiavam pelo ar, os casais aos poucos foram se formando. Como de costume, uma moça ou senhora não poderia negar um pedido para dançar e recusar-se, a menos que a noite toda não atendesse a nenhum pedido. Caso contrário, estaria armada a intriga e o duelo seria por demais inevitável. Aproveitavam-se os rapazes assim, para aproximarem-se de quem quer que fosse. As trocas de casais eram constantes, uma maneira de dissimular os prováveis namoricos. Irene, resguardando-se para um possível e súbito aparecimento de Manuel, pôs-se em retiro, e não dançaria com ninguém, embora isso lhe frustrasse a alma, ainda sorria, para não manchar com tristezas o casamento do irmão. Aparecida e Ricardo eram o casal mais constante, não perdia nenhuma balada. Quando a gente se noiva? Perguntou Aparecida. Se Deus quiser, em novembro. Jura? Enrubesceu-se a moça. Juro, beijando-lhe as mãos. Já juntei dinheiro para adquirir as alianças, mês que vem vou no povoado comprar. Sorriu-se ainda mais Aparecida, abraçando. Vicente tentava furtivo fugir aos olhares indiscretos, agora de Caroline e Rita. Num relance, viu Rita esgueirar-se por detrás da casa, convidando-lhe com um simples acenar de dedos. Procurou o valente Tobias, que atordoado pelo aguardente tagarelava com Irene.
Buscou ainda rapidamente Caroline, que agora se entretinha com as tagarelices de tia Exaltina. Sorrateiramente foi ter com a moça detrás da casa. Venha, vamos para outro lugar, falou baixinho Vicente puxando Rita suavemente pelas mãos. Na escuridão da noite perambularam até chegar ao velho paiol. Venha, entra. Vicente acendeu uma lamparina que havia no escuro lugarejo, não acreditando estar perto de tamanha formosura que era Rita. O amor nasceu de novo em meio às espigas de milho e aos fenos ressequidos. Enxadas, foices, tesouras, martelos, pregos, arruelas, e uma peru fugitivo da matança de anteontem, foram as únicas testemunhas do amor que percorreu os corpos dos jovens amantes. Fechemos as portas e os olhos para não sermos cúmplices também. Voltaram mais tarde, depois o outro, sem serem notados. Ninguém deu falta de suas ausências, menos mal. Joana, tão linda e bela, com seu vestido arrastando ao chão, aprumou-se no centro da terreiro. Era hora de jogar o buquê de flores. Irene, Maria, Aparecida, Isabel, Rita, Feliciana, Janaína, tantas foram as moças que espanavam em descontrolada gritaria. Joga! Joga, joga! Jogou! Enquanto o buquê saía das mãos da noiva e cortava o céu em busca da próxima vítima, sonhos inteiros, num piscadela, seguiram vorazmente as tais flores, todas diferentes em beleza e vivacidade, mas semelhantes no mesmo sentimento que libertara essas mulheres para o hipnótico mundo da fantasia, o casamento. Peguei! Gritou saltitante Sebastiana. Aplaudiram a gorda, que não continha-se em si mesmo. Seu maneco sorriu-se com os falhos dentes como se visse ali uma profética mensagem de Santo Antônio. Não demorou para que o baile retornasse à tona enquanto os barris de alambique eram esvaziados a miúde. Vicente aproveitou-se da embriague de seu capistrano para aproximar de Caroline, que enlaçara o esposo numa névoa de mentirinhas, risadinhas, aguardente e vinho. O pobre velho já não podia se suster sozinho, se levantasse, coitado, seria o primeiro a dar fiasco, ainda meio cônscio, volveu-se a serenata que tocava o quarteto. Onde? Perguntou a Caroline. No paiol, respondeu Vicente, de relance. E lá se foi o moço para aquele, agora, antro de perdição. Venha, entra. Vicente acendeu uma lamparina que havia no escuro lugarejo, não acreditando estar perto de tamanha formosura que era Caroline. O amor nasceu de novo em meio às espigas de milho e aos fenos ressequidos. Enxadas, foices, tesouras, e blá, blá, blá. Nós e o tal peru já vimos esta história. A festa seguiu a noite toda. De manhã só as pelotas de carne que o fatigado Maru e o entupido bichano não conseguiram devorar. Repunavam só do cheiro. Na casa todos ainda dormiam. Em outro sítio, Zé Pedro e Maria descobriam-se, sem pressa, sem pejo, sem asco. Como recompensa por tantos anos de espera e devoção, por respeito mútuo, pela crença em valores que julgavam ser morais, agora lhe restavam a eternidade para desfrutar em cada centímetro de seus corpos, cada suor, cada lágrima. As noites inteiras que passaram em casa, na sala, junto aos pais, em que mal podiam tocar as mãos, agora lhe reservaram afagos infindos, intermináveis braços, incontáveis ósculos. Tinham a certeza que a vida lhe apresentaria bondosa, gratificante, pois souberam com retidão trilhar as veredas do amor, da religião, do certo. Sobre um conhecido tapete de onça, sonharam com o primeiro filho e com o neto que seu João tanto esperava.